16, diz assim a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga comigo: tem cuidado de ti mesmo. Senhor Jesus, fala conosco tudo o que precisamos ouvir. Abre a porta da palavra, desperta-nos na nossa consciência, e que nós possamos, Senhor, sairmos daqui mais perto de Ti e da Tua palavra. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, porque Ele é bom e fiel. Meus irmãos e irmãs, eu contei aqui alguns dias atrás uma história de uma certa mulher que todas as vezes que olhava para sua vizinha, através de uma janela, ela via sua vizinha estender as roupas, os lençóis, e dizia: como pode minha vizinha lavar as roupas continuarem sujas, e mesmo as roupas estando sujas, ela estender a roupa suja? Até o dia, ela teve esse entendimento, até o dia que ela decidiu lavar as janelas. E então ela descobriu que o problema não eram as roupas que foram lavadas, era a janela que estava suja. Então a janela estando suja, tudo ficava sujo. E muitas vezes, meus amados irmãos, na nossa caminhada de fé, nós estamos vivendo assim. Nosso coração não está bem, nossos sentimentos não estão bem, nós não estando bem conosco mesmos, consigo mesmo, não estando bem com Deus, dentro de nós, tudo ao nosso redor estará sujo, terá defeito e não servirá. É o que Paulo, escrevendo a Tito, chega a dizer, que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para quem está impuro. Paulo estava dizendo a Tito e ensinando Tito que, dependendo de como está o coração de alguém, também será a percepção daquela pessoa. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, está orientando o seu filho na fé, Timóteo, dando a ele conselhos, porque Timóteo é um jovem pastor que está pastoreando um grande rebanho numa metrópole, que é a cidade de Éfeso. E Timóteo está enfrentando problemas, filosofias, ideologias, falsos ensinos. Timóteo está enfrentando oposição, não só a perseguição do lado de fora, mas também a perseguição do lado de dentro. Por isso Paulo chega a dizer a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo, Timóteo, em tudo dos fiéis. Paulo estava dizendo: eles perseguem você por causa da sua idade, mas quem te colocou aí, Timóteo, foi Deus. Faça a obra, cumpre o teu ministério, faça a obra de um evangelista, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque haverão dias que não suportarão a sã doutrina, mas tu, Timóteo, tu sejas diferente. Paulo então começa a chamar a atenção de Timóteo para o que era importante dentro daquele contexto. E o versículo 16, Paulo está dando uma palavra direta a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele continua dizendo: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como Deus fala conosco neste versículo tão simples. Paulo estava dizendo: Timóteo, não há como você cuidar da vida de alguém se primeiro você não cuidar de você. Paulo estava ensinando a Timóteo: Timóteo, não há obra na vida de outra pessoa se primeiro ela não acontecer na sua vida. Paulo estava ensinando Timóteo: não há como você querer ajudar alguém se primeiro você não estiver bem, Timóteo.
Por isso nós vamos começar uma série de ministrações a respeito do tema aprendendo a cuidar de mim. Vamos dizer bem forte, 1, 2, 3, esse tema, aprendendo a cuidar de mim. Irmãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Como nós vamos dizer para alguém, faça aquilo se nós não fazemos? Como alguém vai convidar você para, por exemplo, venha orar, meu irmão, mas aí essa pessoa que lhe convida não vem na oração, não é exemplo. Como que alguém vai dizer, meu irmão, você deve ter um casamento assim, 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 se aquela pessoa não aplica os seus conselhos nem a sua própria vida? Como nós vamos estender a mão quando nós precisamos que alguém estenda a mão para nós? Então, nós precisamos aprender a cuidar de nós. Jesus disse algo em Mateus capítulo 22, o verso 39, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, existem 2 mandamentos. O primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tuas forças e o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto aos irmãos, nesta ordem, o que é mais importante depois do que amarmos ao Senhor sobre todas as coisas? Amar o próximo ou amarmos a nós mesmos? A resposta é lógica, amarmos a nós. Porque o padrão de amor para os terceiros, os próximos, é o amor que nós sentimos por nós mesmos. Você já reparou que tem gente que não consegue ter um bom relacionamento com outras pessoas? Você já reparou que tem gente que não consegue amar quem está perto? Provavelmente, cada caso é um caso, porque estas pessoas têm um problema, um conflito de relacionamento aqui dentro. Não se dá bem consigo mesmo, não é bem resolvido no seu interior, e por isso não consegue amar quem está próximo a ela. Por isso, nós temos que amar a nós mesmos, para que possamos amar quem está perto de nós. Precisamos aprender a cuidar de nós. E eu tenho certeza que nessa série de ministrações, o Espírito Santo vai falar com você, comigo. Irmãos, não existe vida cristã se nós não estivermos bem primeiro com Deus e conosco. Não há como nós passarmos a vida toda olhando na janela, colocando defeito no outro, quando o problema está aqui, naquilo que eu vejo, esses olhos lindos que Jesus nos deu, essa boca linda que Jesus te deu, que não foi para falar de ninguém, não foi para amaldiçoar ninguém, não foi para mentir, mas foi para abençoar e edificar. O problema é que nós nos preocupamos tanto com os outros, que nos esquecemos de olhar para nós. Nós nos preocupamos tanto com a vida alheia, que nós nos esquecemos de cuidar da nossa vida. Eu lembro de uma mensagem que Deus nos deu há uns anos atrás, e o tema era este: cuide da sua vida. Porque nós daremos conta dessa vida, meu irmão. Que vida, pastor? A vida do outro? Não, vou dar conta de mim. Como indivíduo, como pessoa, eu darei conta das minhas ações. E a Bíblia diz que Deus julgará até mesmo as palavras frívolas, loucas que saem da nossa boca. Se não me falha a memória, Romanos, o capítulo de número 14, Paulo começa a falar que haverá um dia em que nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. E Deus julgará o segredo dos corações dos homens. Salomão, escrevendo aos Provérbios, chega a dizer que até a criança se dará a conhecer se a sua obra é pura e reta diante de Deus. Nós daremos conta desta vida, por isso não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos viver a vida empurrando ela com a barriga.
Nós temos um destino, um propósito, uma direção de Deus dentro da nossa realidade. E para isso precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos a nós mesmos: será que existe alguma coisa dentro de mim que eu devo colocar no lugar, em ordem, arrumar, consertar-me, para que eu possa viver este propósito que Deus tem? Será que existe alguma coisa que eu deva consertar dentro de mim, para que eu possa estar bem também com os demais e com o Senhor? Será que dentro de mim, na verdade, não estão os problemas que eu estou vivendo? Porque eu identifico facilmente aquilo que já está dentro do meu coração. Irmãos, diga comigo: eu preciso cuidar da minha vida. Da sua vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Irmãos, Deus criou você dessa maneira. Uns mais esquisitos, outros mais normais, outros anormais. Cada um tem uma maneira. Nós somos um corpo. E não é porque somos diferentes que não somos necessários. Na verdade como eu já disse várias vezes aos irmãos, Deus não deu tudo para alguém, Ele deu um pouquinho para cada um, para nós dependermos dEle e uns dos outros, para que ninguém se glorie da obra de Deus. Por isso é um pouquinho para cada um fará uma parte. Então nós precisamos entender que quando nós não cumprimos o propósito de Deus que Ele tem nas nossas vidas e quer realizar através de nós, nós estamos pecando contra Deus, falhando contra Deus, prejudicando a obra que Deus quer fazer. Eu conversei com uma pessoa nesses dias e disse a ela: existem pessoas que serão alcançadas por Deus, não por nós que estamos aqui ou por outra pessoa, senão você. E o problema não é você não querer, o problema é você deixar de viver o propósito de Deus e aquelas pessoas irem ao inferno, porque você se calou e não viveu o propósito que Deus tem. Um dos grandes problemas que nós temos no dia de hoje é que nós rejeitamos o plano de Deus nas nossas vidas. Somos Jonas, que Deus tem que ir atrás dele, afundar o barco, enviar o grande peixe, até que ele entenda que não é outro lugar, senão o lugar do propósito de Deus. Eu pergunto para você e para mim, quantas vezes mais Deus vai ter que afundar o nosso barco? Deus vai ter que enviar baleia, peixe, o que for, para nos trazer de volta para o propósito, para nós cuidarmos de nós e podermos ser instrumento de bênção e luz na vida daqueles que precisam. Quantas circunstâncias Deus vai ter que trabalhar e levantar, quanto vento vai ter que soprar, para nós entendermos que Deus nos chamou para viver este propósito, e que nós temos que parar de olhar para o lado de fora, e começarmos a olhar para dentro de nós, com honestidade, verdade e sinceridade. Por isso o texto bíblico de 1 aos Coríntios, o capítulo 11, o verso 23 a seguir, Paulo começa a falar sobre a Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele começa a falar sobre o cuidado de nós examinarmos o nosso coração, para que aquilo que está sendo feito não seja feito de qualquer maneira. É um autoexame, ou seja, a pessoa que está participando daquele momento, ela deve olhar para dentro de si e tentar discernir, entender se não há nada que possa separá-la de Deus e da comunhão com Deus e com o próximo naquele exato momento. Um exame, uma análise verdadeira. Eu preciso consertar. Eu preciso cuidar de mim. Irmãos, como nós temos dificuldade com isso? Porque é mais fácil cuidar da vida do outro. É verdade ou é mentira? É mais fácil buscar defeito no outro.
É mais fácil cuidar o que o irmão fez de errado, do que nós olharmos para nós e dizer: quem errou fui eu. Nós estamos vivendo a síndrome de Gênesis capítulo 3. Eva pega o fruto, cai no engano da serpente e come, dá ao seu esposo Adão. O Senhor vem na viração do dia, pergunta para Adão: onde estás? Não porque o Senhor não sabia, mas o Senhor queria que Adão tivesse consciência do que ele estava fazendo, aonde ele estava naquela situação. A justificativa do casal é: Senhor, foi abençoada dessa esposa que o Senhor fez eu dormir e me deu. Ela me deu o fruto e eu comi. Eva, o que aconteceu, minha irmã? Senhor, foi a miserável da serpente que me enganou e eu comi. Serpente, não tem ninguém para culpar, o problema é teu. Ninguém tem culpa na história. Ninguém assume sua responsabilidade. Ninguém é honesto a dizer para o Senhor: eu comi. Ninguém me forçou. Eu peguei o fruto e eu mordi o fruto. Eu fiz o que não era para ser feito. Eu pequei contra o Senhor. E em momento nenhum eles assumem isso. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós erramos e colocamos a culpa no outro para disfarçar o nosso erro, para minimizar os olhares para nós. Expomos os demais. Colocamos o erro do outro em evidência, para que o nosso erro não seja visto e nem lembrado. Não é assim, meus irmãos. E Deus está nos chamando a partir dessas terças-feiras, a cuidarmos da nossa vida, a cuidarmos daquilo que Ele nos deu, a cuidarmos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Eclesiastes 9:10: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há ciência, depende da tradução, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Deixa o versículo aqui na tela, olha o que o versículo está dizendo: tudo quanto te vier à mão para fazer. Você e eu temos algo que fazer. É o propósito de Deus. Deus não quer somente nos salvar, Ele tem um propósito de nos usar para abençoar outras vidas. E nós não viveremos isso enquanto fugirmos disso. Nós devemos entender, diga comigo: eu recebi algo. O que você recebeu? O que Deus lhe entregou? O que Deus colocou aí? Pergunta de Êxodo capítulo 4 a Moisés: Senhor, e agora? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que tu tem na tua mão, Moisés? Uma vara? Então lança ela, usa ela, Moisés. Deus estava dizendo: tu tem algo nas tuas mãos, Moisés. É isso. Coloca lá o Eclesiastes 9:10, por favor. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Recebemos algo e temos força para fazer. Os irmãos estão entendendo? Agora uma terceira coisa, porque na sepultura, se Jesus não voltar, nós vamos para a sepultura. Ele pode voltar de duas maneiras: coletiva para toda a sua igreja, mas Ele pode voltar particularmente para nós, individualmente, pode nos buscar. E aí nós temos um tempo. Qual é o tempo? Enquanto estamos com vida. Depois que morrer, não existe obra para fazer. Depois que acabar o fôlego de vida, e agora não, sua alma partir para a eternidade, o espírito voltar para Deus, e o seu corpo cair na terra, não há obra, não há culto, não há oração, não tem mais abraço, não tem mais paz do Senhor, não tem mais louvor aqui na terra, só depois. Não tem mais oportunidade de evangelizar, não tem mais trabalho, não tem nada. O problema é que nós vivemos a vida aqui como se a eternidade fosse aqui, e esquecemos de cuidar do nosso
coração e daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Então precisamos aprender a cuidar de nós. Perguntas: o que nos impede de cuidar de nós mesmos? O que tem sido impedimento para que nós possamos cuidar daquilo que está em nós e daquilo que Deus nos deu? Em primeiro lugar, nós somos impedidos de cuidar de nós mesmos quando nós brincamos com o sagrado, quando nós não valorizamos aquilo que é espiritual. Não há como nós cuidarmos de nós mesmos, meus irmãos, fazendo aquilo que é espiritual ou participando de coisas espirituais, mas com o coração completamente afastado, sem temor, sem entender o que estamos de fato fazendo. Quem é o motivo de você estar aqui hoje? Para o que você veio ao culto? Assistir o culto ou adorar a Deus? Ver alguém cantar, pregar, ou veio ouvir a palavra de Deus? Ser edificado, ser renovado, fortalecido. Não há como nós cuidarmos de nós enquanto nós brincarmos com as coisas espirituais. O que é brincar com as coisas espirituais? É não valorizá-las, não dar a elas a importância que elas possuem. Irmãos, Eclesiastes capítulo 5, o que a Bíblia diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o pé. O que Salomão está ensinando? Temor, reverência, entendimento, saber o que estamos fazendo, para o que viemos, quem é o receptor daquilo que estamos fazendo, que é o Senhor. Quando brincamos com o sagrado, quando pecamos e não resolvemos o problema, quando perdemos o temor e queremos fazer as coisas para Deus dentro dos padrões que nós achamos que devemos fazer, quando nós achamos que Deus não vê, não se importa, não sabe. Deus sabe, Deus vê, e a Bíblia tem sentenças para estas coisas. Provérbios 29, a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. A questão é que nós estamos querendo encobrir aquilo que Deus quer curar. Nós colocamos um pano quente em cima daquilo que Deus quer tirar a casca, limpar a infecção e trazer cura. Irmão, não adianta querer tomar analgésico quando você tem uma doença que precisa ser tratada com medicamentos mais fortes. Como já foi falado aqui, você irá tratar o sintoma, mas não a causa. Nós estamos dizendo: Senhor, tira a angústia e a dor. E Deus está olhando para nós e dizendo: não é só a angústia e a dor. Eu quero mudar é o coração por completo. Nós somos impedidos de cuidar de nós quando nós escondemos hoje o que pode nos matar amanhã. Lembre-se de Josué capítulo 7. Acã parece que está sendo beneficiado. Por quê? Porque tem agora lucro com a guerra. Só que havia um problema. Deus disse: maldito aquele que tomar qualquer coisa desse povo, que seja anátema, maldição. Ele acha que ninguém vê, mas Deus viu. E qual foi o problema? Exército de Israel em derrota, o povo fugiu envergonhado, 37 homens morrem por causa de Acã, e depois toda a sua família. E Deus manda o líder Josué, que começa a orar, dizer: Jesus, Senhor, o que está acontecendo? Porque o Senhor disse que estaria conosco, que nós seríamos vitoriosos, e esse exército de aí, pequeno, está nos vencendo. Deus começa a dizer: Josué, santifica o povo, tem anátema no meio de Israel, tem maldição. Eu disse para não brincar com o sagrado.
Eu disse para não brincar com as coisas espirituais. Mas tem alguém no meio de vocês, e Deus não fala quem é, eles têm que descobrir, e depois a sentença, vai morrer Acã, toda a sua família. Por quê? Brincou com o espiritual, brincou com o sagrado. Nós não temos como cuidar de nós mesmos enquanto nós brincarmos com as coisas de Deus. Se nós não estivermos bem com Deus, nunca estaremos bem conosco. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, não estaremos bem conosco, dentro de nós. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós cairemos, porque não daremos conta de colocar uma máscara evangélica, vir ao culto e achar que está tudo bem. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. É mais um culto, é mais uma oferta, porque Barnabé ofertou tudo. Vamos mentir. Vamos entrar na fila de quem deu tudo que tinha, mas mentiram ao Espírito Santo. O problema foi o que deram? Não. O problema foi brincar com o sagrado. Porque brincaram com o sagrado, acabaram mortos. Tem gente que está morrendo espiritualmente, porque está brincando com as coisas espirituais. Tem gente que está caindo, porque está brincando com as coisas espirituais. Já não consegue mais cuidar de si. Já não dá mais conta de olhar para dentro de si e dizer: Jesus, eu preciso que antes que o Senhor faça na vida de outra pessoa, começa primeiro em mim, faça primeiro no meu coração, trata primeiro aqui e tira tudo que me afasta da tua presença, da tua vontade, do teu querer, da tua palavra, e ainda que me doa, que me custe, eu quero ser curado. Quando somos impedidos de cuidar de nós mesmos? Em segundo lugar, quando as nossas opiniões valem mais do que a palavra de Deus e os valores do reino de Deus. Quando nós colocamos o que nós achamos acima da palavra de Deus. Irmão, tem gente vivendo um conto de fadas evangélico. Não vive a palavra. Vive das filosofias do passado, mas não vive o evangelho. Sua opinião, a sua razão vale mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus manda perdoar, mas a pessoa diz: eu dou um boi, como é que é o ditado? Um boi para não entrar numa briga, mas 10 para não sair dela. Comigo não tem perdão. Quem perdoa é Deus. A opinião, o sentimento vale mais do que o que é bíblico. O problema é que nós somos advogados de nós mesmos. O problema é que o trono do nosso coração não está ocupado por Deus. E não tem o domínio de Deus. Não somos governados pelas leis de Deus. E quando Deus não ocupa o coração de alguém, quem ocupa, irmão? O diabo, e aquilo que é pior que o diabo, a carne. A carne. Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Foge das paixões da tua mocidade. O que Paulo estava dizendo a Timóteo? Timóteo, não brinca com a carne. O diabo você resiste, mas a carne foge. Não brinca com ela, porque ela te derruba. Ela te faz não cuidar daquilo que deve ser cuidado. Tem muita gente que em nome das suas razões perde Jesus. Os discípulos estão dentro de um barco, irmãos. Eles estão no meio de uma tempestade. Jesus começa a vir andando sobre as águas. E olha o que acontece. Eles olham para aquela pessoa que está vindo ali. O que eles dizem? É um fantasma. Tem muita gente chamando Jesus de fantasma. Por quê? Por causa da sua opinião, das suas razões. Tem gente vendo fantasma onde não existe. É Jesus. E tem razão, não, mas eu vi um fantasma. Não, mas era um fantasma. Era Jesus. Cuidado.
quando as suas opiniões estão acima da palavra de Deus. Essas brigas que acontecem que nunca curam, problemas que nunca são resolvidos, família que nunca se cura, convivências que nunca são saradas. Há duas coisas: ou o Espírito Santo não tem poder para fazer, ou ele não tem mais acesso ao nosso coração. E nós sabemos qual é a resposta: é porque ele não domina mais, é porque a razão é mais forte. Entre ter razão e Jesus, o que nós vamos escolher? Jesus, irmão. Pelo menos deveria ser assim. Nós somos impedidos de cuidar de nós quando brincamos com o sagrado, quando as nossas opiniões valem mais do que a palavra de Deus. Em terceiro lugar, quando nós queremos cuidar mais da vida dos outros do que da nossa. Tem gente que faz plantão para cuidar do irmão. O irmão estava em tal lugar, né? Eu estava. Uma vez um irmão disse para mim: tu viu a cor da unha da fulana? Eu digo: irmão, tenho dificuldade de ver a cor da unha da minha esposa, irmão. Vou ver a unha, meu Deus do céu. Eu conheci um irmão, eu nasci numa região litorânea. Ele vendia picolé e eu não posso entrar em detalhes. Tem alguém de lá que vai ouvir e vai saber. Meu irmão é famoso. Ele era diácono da igreja. Ele ia com um carrinho de picolé para a beira da praia para ver se tinha algum crente na praia, para denunciar os irmãos, porque não podia ir na praia. Eu conheço pelo menos umas 50 pessoas que foram disciplinadas por causa dele. Sabe o que é mais triste? Muitos não voltaram mais para Jesus. Nós gastamos tempo cuidando da vida alheia. Existem pessoas que perdem o seu tempo cuidando dos demais, daquilo que não ajuda em nada, muito menos a amadurecer e crescer espiritualmente. Quando nós estamos cuidando da nossa vida, não temos tempo para cuidar da vida alheia. Irmão, precisamos cuidar de nós. Essa vida é sua, tem que cuidar dela. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus vai dar uma palavra para os discípulos que estão preocupados com tantas coisas. Coloque aí, por favor. Tem uma tradução que diz: não convém vocês a saber dos tempos e das estações. Coloque aí, Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus está dizendo a eles: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Antes de colocar no 8, olhe para cá. Jesus está dizendo: para de se preocupar com o que não precisa. Para de perder tempo com o que eu não chamei vocês para cuidar. Olha o que Jesus vai dizer para eles no versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus está dizendo: o negócio de vocês não é com o tempo, com a estação, com aquela política humana que quer corromper vocês, é com ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aonde vocês forem. Só que o que acontece? Muitos de nós perdemos tempo com o que não convém, com aquilo que Jesus disse: não se envolva com isso. Isso não é negócio de vocês. O negócio de vocês é ser cheio do poder do Espírito Santo. Se nós dedicássemos o tempo que nós dedicamos cuidando da vida alheia, para cuidar, consertar e arrumar o nosso coração, nossa vida, nossa casa, nós seríamos ainda mais abençoados. Seríamos ainda mais cheios da graça de Deus. Conheceríamos mais o Senhor. O problema, nós estamos apontando o dedo toda hora. Entra no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube e aonde for. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus? Não, para cuidar da vida do outro. Para saber a roupa que estava usando, o que está falando, qual que era o problema. Eu já passei por isso, irmão.
Quantas vezes o povo entrava no culto só para saber se estava com gravata, sem gravata, se fez a barba, se não fez a barba. Não perguntava se estava vivo, precisa de alguma coisa, missionário. É assim, tem gente que faz isso, preocupada com as coisas. Deus nos chamou primeiro a cuidar de nós. Parar de cuidar dos outros. Será que nós temos gastado mais tempo cuidando de nós ou dos demais? Será que essas mãos, elas se estendem para abençoar alguém, ou nós apontamos o dedo para condenar alguém? Será que nós somos intercessores ou juízes? Abençoadores ou amaldiçoadores? Será que Deus não está nos chamando hoje para parar de dar ênfase para a vida do outro e começarmos a olhar para dentro de nós e cuidar de nós? Foi a palavra que Deus usou o profeta Isaías 38, dizendo para o rei Ezequias: põe tua casa em ordem, cuida do que é teu, Ezequias, porque certamente tu descerás à sepultura e não viverás. Deus estava chamando a atenção do rei. Está na hora de colocar as coisas em ordem. Deus está nos chamando, não perdermos tempo cuidando da vida alheia. Tem gente que não consegue mais cultuar, não consegue mais adorar, não consegue mais orar, nem fecha o olho mais no culto, porque perdeu o temor, a graça de estar na casa de Deus. Cuidando da vida alheia, olhando para quem está fazendo qualquer outra coisa e perdeu Jesus no culto. Perdeu Deus, que é o motivo de nós estarmos aqui. Será que não somos nós? Na verdade, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Ele continua no mesmo lugar, mas nós, quando nos ocupamos com coisas que não nos chamou Deus para vivermos, vamos nos afastando. Se você soubesse quantas maldições entram na sua vida, na sua casa, na sua família, seus filhos sofrem, seu marido sofre, sua esposa sofre, até os animais sofrem, o ambiente pesa, por causa das coisas que nós falamos, pensamos, sentimos, dedos que apontamos, língua maligna que levantamos. Não faríamos, teríamos temor, teríamos cuidado para não entristecer o Espírito Santo, para não extinguir o Espírito Santo, e Ele está ali, e nós vamos cuidando da vida do outro, porque fulano, porque mengano, porque ciclano, porque a irmã, o irmão, o pastor. Irmão, diz respeito a você, diz respeito à sua casa. Se diz, chega e fala. Trata o assunto. Estou com uma dúvida, me diga aqui, me ajude a entender aqui. Eu estou com uma dúvida, eu estou com um problema. Vamos imaginar que Deus nos livre e guarde que o irmão Geraldo está com problema com o irmão Gabriel. Aí vai sair falando para todo mundo que o irmão Gabriel isso e aquilo. Não, chega no irmão Gabriel: irmão, eu não estou bem, eu estou com o coração pesado com você, isso, quero que o irmão me perdoe. E o irmão Gabriel: meu irmão, eu não sabia, o irmão me perdoa também, em nome de Jesus. Se abraça e continua vivendo o propósito de Deus. Qual é o problema? Na minha terra tem um ditado, talvez lá no Ceará tem muita coisa parecida, né? Na Bahia também. Lá nós dizemos assim: marcou o irmão na paleta. O que é a paleta? É aqui, né? As costas. Que nem marca o boi, já viu isso? Que marca o boi? Marca o irmão, aquele irmão é o leproso agora. Não serve, não presta. Por quê? Porque não me deu a coxinha que eu pedi na cantina. Digo, irmão, irmão. Nós não temos como cuidar de nós enquanto nós estamos perdendo tempo. Irmão, eu sou pastor pela misericórdia de Deus e tentei correr para tudo que é lado, porque vi meu pai sofrer demais com a obra de Deus.
E Jesus me quebrou em uma, em duas, em três, em quatro, em cinco partes. Eu parei de dar cabeçada, chorei dizendo, Jesus, não quero. Para que sofrer tanto? Não tem vida, Jesus. É melhor trabalhar das 8 às 6, das 7 às 6, chegar em casa e estar em paz. E aí Jesus diz, mas não te chamei para isso? Tu vai cuidar dos outros ou do que eu te chamei para fazer? E aí quebra o barco, faz plano, não adianta fazer plano. Quer estudar, quer fazer, sonha, corre atrás. Jesus fecha todas as portas. Depois diz para você, vai viver o que eu te chamei? Ou vai ficar dando cabeçada por aí? Vai querer viver o plano do outro ou o que eu te chamei para viver? Digo, Jesus, eu já vi que o Senhor é mais forte que eu, não vou brigar. Vou viver o que o Senhor me chamou. Estamos lutando para caminhar. Eu vou dar conta do que eu prego, do que eu ensino, do meu testemunho. Qual é o caminho que aponto? E nós, como irmãos, fora disso, vamos dar conta daquilo que ouvimos, se demos crédito ou não. Se praticamos a palavra de Deus ou não. Se aquilo que ouvimos foi bíblico, se é bíblico, se está em coerência com a palavra de Deus. Se nós ouvimos, nós vamos dar conta daquilo que nós ouvimos. E aí naquele dia, meu amado irmão, não vai adiantar você dizer, eu não sabia que era errado. Jesus dirá, abram-se os livros. Naquele culto de terça-feira, foi ensinado na minha palavra, cuide da sua vida. Mas você cuidou do outro. Você esqueceu o que eu escrevi em Mateus capítulo 7, versículo 7? E ele nos dirá abertamente, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, conheceram, mas não viveram. Acho que é 7 primeiro, alguma coisa, Mateus capítulo 7. Que Jesus começa a falar, não julgueis, para que não sejais julgados. E ele começa a falar sobre uma trave que está no olho de alguém e um cisco que está no olho do outro. E alguém que tem uma trave no olho está reclamando do cisco do olho que está no irmão. Alguém que tem um problema maior que quer cuidar do menor. Tem que cuidar primeiro de si. Quando somos impedidos de sermos curados? Quando abrimos o nosso coração, ouvidos, boca e mente para o que desagrada a Deus. E isso acontece de duas maneiras. Primeira, interna, sentimentos, emoções, como temos aprendido aqui na escola bíblica, corpo, alma e espírito. Paulo disse aos Tessalonicenses, primeira carta, devemos apresentar ao Senhor e cantamos hoje. E no 5 da harpa cristã. Coisas que estão do lado de dentro, que precisam ser resolvidas. Quando nós abrimos os nossos sentimentos, emoções, para aquilo que não agrada a Deus, nós somos impedidos de cuidar de nós mesmos. E ações externas, palavras, amizades, brechas, legalidades. Aquilo que falo, mas também aquilo que ouço e deixo entrar. Será que nosso círculo de amizade é um círculo de amizade que nos leva para perto da palavra de Deus? Mas é crente, mas é um crente que não tem temor. Tem só um nome de crente. Tem só a aparência de crente. Mas o coração não é, meu irmão. Vai te levar para o inferno. Vai te afastar de Deus. Vai começar a colocar semente de contenda no teu coração, na tua alma. E aí já não é mais você, é o ambiente onde você está. É a casa que você tem, é o marido, a esposa, os filhos envolvidos nessa semente de discórdia. Coisas que Deus abomina e nós já aprendemos. Se nós não cuidarmos de nós, o nosso coração estará aberto e suscetível para estas coisas. E quais são as consequências? Primeira, vive uma fé de montanha russa. Semana, Pentecoste, labareda, oração, oh glória. Vem para o culto, é o mais cheio de Deus. Mas na outra semana, Jesus me abandonou, eu não presto para mais nada.
Será que Deus tem um plano na minha vida? Será que Ele me chamou mesmo? Aí tem dia que está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Tem gente que consegue viver tudo isso no mesmo dia. De manhã está no céu, de tarde está na terra, de noite foi para o inferno. Irmão, se eu contar para vocês o que eu já vi como pastor, como irmão, de ter que sentar olhando para um obreiro consagrado por Deus, e eu estava lá com uma garrafa de cerveja na mão, olhando para mim, dizendo: eu não quero mais Jesus, e se tu não sair daqui, eu vou quebrar essa garrafa na tua cabeça, eu vou te matar. Eu olhar para o irmão: irmão, vai matar quem, se eu já morri? Eu já entreguei minha vida para Jesus, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí demônio manifesta, o demônio vai embora. Só que a decisão precisa mudar, o coração precisa converter. Tem que cuidar. Quando nós não cuidamos, dia de glória, dia de vale, irmão, uma coisa é luta, provação, tentação, outra coisa é quando nós provocamos isso, por causa das nossas decisões. Eu escrevi um dia um texto a respeito disso, verdade que nós cristãos não gostamos de ouvir. E uma delas é essa, que talvez o que nós estejamos vivendo seja apenas consequência das nossas decisões. Não é o diabo, não é o inimigo se sente até usado por nós. Meu Deus, nem fui eu. Nem precisou ele te tentar, você trouxe. Não precisou nem luta chegar, você trouxe a luta. Será que o que vivemos não é consequência daquilo que nós permitimos? Porque não dá para reclamar do que nós toleramos, irmão. Deus quer que nós cuidemos de nós. Se nós não cuidarmos de nós, seremos guiados por ressentimentos, amargura, ira. Já viu o crente ressentido? Meu Deus. Não sabe se ele entrou no inimigo ou o inimigo entrou nele. Amargurado. O irmão recebeu uma vitória. Está vendo? Só vem para os outros, para mim nunca chega. O irmão foi abençoado, abriu uma empresa, está vendo? Miserável, não vale nada. Aquilo roubou de alguém. O irmão foi consagrado. Aquilo deve ter comprado, pastor. É porque é amigo. Crente amargurado, irmão. Fulano casou, tá vendo? Deve ter feito uma macumba. Aquilo deve ter orado 3 horas por madrugada, dizendo: cega ele, para que case comigo. Crente ressentido, não gosta de ver o outro feliz. Sabe o que é o mais triste? Às vezes prega, ensina, irado pregando a palavra de Deus, irado com as pessoas, cheio daquilo que deixou entrar. Se não cuidarmos, meus irmãos, nós seremos pessoas que seremos, no espanhol chamávamos assim, los criticones, os críticos, só critica, não agrega valor a nada, a ninguém, ao ambiente. O dia que morrer, ninguém vai sentir falta, vai dar glória a Deus, porque só tem crítica, só bota defeito, não cuida de si, cai nisso. Você conhece alguém assim? Como diz o nosso pastor Lindomar, quando olha no espelho, vê alguém desse jeito, só critica, só problema, nada tá bom, come uma carne, meu Deus, tá mal passada, tá bem passada, não tá no ponto que eu gosto. Dá vontade de, ainda bem que Jesus não dá esse poder para nós, dá vontade de dizer: tem carne aí, rapaz, dá glória, varão. Vai fazer alguma coisa, não ajuda, só bota defeito. Pessoas que não cuidam de si,
que vivem uma vida amargurada, né? Vai no banheiro, vê o papel lá tudo derramado, porque acontece. Às vezes o fluxo de pessoa é muito grande. Aí chega no outro para dizer, tá vendo? Não tem ninguém para cuidar dessa igreja. Tudo sujo. Não, tudo bagunçado. Bote a mão lá, abençoado. Junta o papel. Só bota defeito. Não faz nada. Pessoas que não cuidam de si. Para nós terminarmos, o que devemos fazer para cuidar de nós mesmos? Que atitudes devemos ter para cuidar de nós? O que eu devo fazer então? Sabendo que isso é um problema, se eu não tratar. Como eu vou tratar? Diga comigo, eu preciso saber que eu vou dar conta a Deus. Vai dar conta. Vai dar conta. Todos nós. Nós vamos estar diante de Deus. E Ele vai dizer, diácono, irmã, eu te chamei para evangelizar, mas você não quis. Onde estão as almas? Lembra daquela peça teatral que uma vez fizeram? Poderíamos um dia fazer aqui, num culto de missões, onde se apresentava um irmão dizendo, Senhor, eu te servi, mas eu fui um contador, e Deus vai olhar para ele, mas eu não te chamei para cuidar dos números, eu te chamei para cuidar de gente. 20.000 almas foram ao inferno, porque você não cumpriu o seu propósito. Aí vem o pastor, Senhor, eu te servi como pastor, eu enviei missionário, eu fiz a obra. E aí Jesus olha para ele no teatro e diz, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para cuidar dos órfãos, para servir os desfavorecidos, porque eu te enviaria para tal lugar, e você influenciaria toda geração. Você não fez o que eu te chamei. Aí vem a irmã no teatro e diz, Senhor, eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer. Eu eduquei os meus filhos na tua palavra. Eu ensinei eles o caminho. E o Senhor olha e diz, serva boa e fiel, eu te chamei para isso, porque os teus 3 filhos serão ganhadores de almas. E todas as almas que eles ganharem, você também ganhará, porque eu te chamei para fazer isso. O problema é que nós queremos ocupar os lugares errados. Nós queremos escolher. Será que nós temos coragem de dizer, Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer? Eu não quero escolher. Eu não quero, eu escolher o que eu vou fazer. Se é isso, se é aquilo, eu quero que o Senhor me mostre. Que o Senhor me dirija, que o Senhor fale. Eu me atrevo a dizer, se Deus tivesse liberdade de nos dirigir, nós já tínhamos ganhado trofa para Jesus. Se Deus tivesse liberdade de dirigir você, sua família seria salva. As coisas seriam diferentes. O problema é que nós queremos o benefício e perdemos o propósito. É melhor perdermos o benefício e continuarmos no propósito. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu o propósito. Tem gente querendo guardar a cabeça para ficar bem. Não se expõe, não se coloca na posição. Não cumpre aquilo que Deus me chamou, porque quer ficar no conforto. Nós daremos conta. Daremos conta. E aí, meu querido, não vai servir desculpas. Senhor, o trabalho. E Deus vai olhar e vai dizer, te dei o trabalho para te ajudar, não para te impedir. Senhor, os filhos. E aí Deus vai dizer, mas você não orou pedindo filhos. Eu te dei, eu não te dou nada que te roube de mim. Eu te dei para que você
cuide, e vocês sirvam a mim. Irmão, irmã, precisamos cuidar de nós mesmos. E para isso, temos que saber que daremos conta. Em segundo lugar, para cuidarmos de nós mesmos, nós temos que investir no fundamento. O que é um fundamento? Fundamento é um alicerce, é uma base. Quem aqui chega na frente de uma casa e diz: que coisa mais linda esse alicerce? Ninguém, porque o alicerce fica escondido, ninguém vê, mas está lá. Ninguém aplaude, mas tira o alicerce. Não tem casa, não tem beleza, não tem arquitetura. Nós temos que investir naquilo que nos sustenta, investir naquilo que não é visto diante dos homens, mas é visto diante de Deus. É no fundamento. Lembra de Mateus capítulo 7, 24 a seguir? Qualquer um que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouviu, praticou, rocha. Ouviu, não praticou, edificou o alicerce sobre a areia. E tudo vai acontecer sobre as duas casas, dois alicerces. Desce a chuva, corre o rio, sopra o vento, combatem contra a casa. Qual é a diferença? O tipo de alicerce em que foram construídas. Ouviu e praticou? Ouviu e não praticou? Que dia que o alicerce é revelado? O dia que a chuva desce, o dia que o vento sopra, o dia que os rios começam a correr. Três coisas acontecem. Desceu a chuva desceu e atacou o quê? O telhado da casa. O vento sopra, mas o vento ataca onde? As paredes da casa. A última coisa que acontece, a segunda, e correram os rios. Atacou o quê? O alicerce da casa. Toda a casa é atacada por todos os lados, mas só fica de pé aquela que está alicerçada. Aqui no contexto bíblico, é na palavra, na prática da palavra. Precisamos investir no fundamento. Precisamos investir naquilo que nos sustenta. Se a sua vida cristã fosse medida pela prática da palavra, você seria considerado um cristão. Se em Portugal hoje fosse crime ser cristão, existiriam provas suficientes para lhe condenar, ou ninguém ia saber que você era um cristão, ou ninguém ia poder dizer esse sem cabelo, com cabelo, baixo, gordo, magro, alto, amarelo, moreno, o que for, branquelão, o que é esse galego, isso é crente. Ia ter alguém para dizer alguma coisa, ou ninguém saberia, porque não iria ter diferença nenhuma. Quem aqui quer cuidar de si mesmo? Para cuidar de si mesmo tem que praticar a palavra. É na prática da palavra que nós temos compromisso com Deus, paz com Deus. Em terceiro lugar, para que possamos cuidar de nós mesmos, devemos estar onde o rio de Deus está correndo. Onde o rio de Deus corre, aonde a palavra de Deus flui. O lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus ministra. Talvez se você não viesse nesse culto aqui, você continuaria oprimido, cuidando da vida alheia. Deus te trouxe aqui para te despertar, chamar a tua atenção, para que você volte-se para Ele e para cuidar do que é seu. Quer cuidar de si mesmo? Então venha congregar. É congregando que somos confrontados. É congregando que nossa fé é provada. Se perdoamos, se somos misericordiosos, se amamos, se suportamos, se temos humildade ou não. É congregando que somos fortalecidos, pastor, mas eu já fui tão prejudicado na igreja. É na igreja que vão te ferir, e é na igreja que Deus vai levantar mais pessoas para ser um instrumento de cura na sua vida. É na igreja que um te abandona e Deus levanta 10 para estender a mão.
É na igreja que Deus usa pessoas para lhe abençoar. Melhor é um dia na tua casa que 1000 dias fora dela. Quando nós entendermos isso, nós não daremos desculpa. Nós não vamos procurar motivos para não servirmos a Deus. Nós vamos dizer: Senhor, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar daquilo que o Senhor me deu, eu quero ser alguém para a glória do teu nome. E eu termino aqui para nós orarmos, para cuidarmos de nós mesmos. Nós temos que tirar as cinzas, remover as cinzas do altar da nossa história. O que é a cinza? Cinza é o fogo que já queimou e não existe mais. Cinza é o passado que não volta. Cinza é as lembranças que não existem mais. E talvez nós estejamos vivendo só de um fogo que um dia já queimou e não queima mais e não voltará. Nós temos que tirar isso da nossa vida. E dizemos: Deus, eu não quero viver do que passou. O Senhor é o Deus de novidade de vida. Eu quero viver do fogo que continua queimando, da chama que não apaga. Nós nos acomodamos com as lembranças de um encontro que já tivemos e esquecemos que o nosso Deus continua sendo o mesmo de hoje e ontem e o será eternamente. O problema foi que o nosso coração mudou, que nós perdemos demasiado tempo com as coisas periféricas, as coisas que estão ao nosso redor, e nos esquecemos daquilo que é prioridade. Limpar o altar, arrumar o altar, abrir mão do que for, colocar-nos como sacrifício diante de Deus, tirar essa cinza desse demônio, desse passado que perturba, e dizermos para o céu: Senhor, eu quero que o Senhor acenda o fogo. O Senhor está falando conosco nessa noite. Tem fogo para quem está disposto a tirar a cinza do altar e dizer: eu quero cuidar de mim. E isso não é um chamado para vivermos um cristianismo voltado para nós, não. É um chamado para olharmos para dentro de nós e dizermos: Senhor, se tem alguma coisa que me separa de Ti aqui, eu quero consertar hoje, mas eu quero viver uma vida que Te agrade, bem como o céu, bem comigo estarei bem com o meu próximo. Em o nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus. E já fecha os teus olhos, fala com Deus. Comece a orar a Ele e dizer: Senhor, Tu conhece esse coração, Tu conhece a minha alma, Tu sabe das minhas limitações, Tu sabe das palavras que eu ouvi. Tenha coragem de dizer: Senhor, me perdoa, tira as cinzas do meu altar, mas acende o fogo outra vez, traz a graça outra vez. Tenha coragem de dizer: Jesus, ajuda-me a cuidar da minha vida, ajuda-me a apresentar-me diante de Ti, um culto vivo, agradável e santo. Ajuda ao meu coração estar reto diante dos Teus olhos, as minhas mãos estarem limpas. Fale com Deus, nós vamos orar agora. Seja honesto com Deus. Serebandaragassubiacamandaragai, Debisamantoevasiacai, Teruvaravashiataia. Já é tempo de nos arrumarmos diante de Deus. Já é tempo de o nosso coração estar alinhado com a vontade de Deus. Já é tempo de nós cuidarmos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que fosse feito por nós. Em o nome de Jesus, Senhor, ouvimos a Tua palavra, palavra que o Senhor me deu a nós, deu a cada um de nós, para nos despertar. Pai querido, nós como igreja oramos e clamamos: dai-nos graça, perdoa-nos,
por todas as vezes que vivemos uma vida em função do outro, que vivemos uma vida apontando os dedos e nos esquecemos de cuidar de nós. Perdoa-nos, em o nome de Jesus, e que nesta noite venha a graça do Espírito, o despertar dos céus, nos chamando a atenção para aquilo que é importante. Ajuda-nos a entendermos que daremos conta. Ajuda-nos a investir no fundamento, na prática da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos as cinzas do altar, a jogarmos fora aquilo que já não existe e buscarmos aquilo que é teu. E assim nós saberemos que o fogo será aceso, que a graça será abundante. Nessa noite nós oramos e pedimos: converte-nos a Ti, ó Deus. Converte-nos à Tua palavra, converte-nos à Tua vontade e ajuda-nos a cuidar da nossa vida, em o nome de Jesus. Assim oramos, assim pedimos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém e